Oi, boa tarde. Meu nome é Ana. Hoje eu atuo, não sei se essa é a palavra atuar, mas eu sou pastora e também ministra de louvor, né? Trabalho com a parte de louvor, ministração e toco violão. Eu queria trazer uma palavra pra gente sobre coisas mal resolvidas. Eu estava pensando sobre isso, eu falei, vou trazer como uma palavra para nós nesse dia. Tem uma pessoa que eu costumo visitar de 15 em 15 dias, é um senhor, ele está com 79 anos, e ele foi uma pessoa que foi muito presente na nossa adolescente, porque ele é amigo, ele é pai da minha melhor amiga da adolescência, né? Ele foi aquela pessoa que, quando a gente ia na adolescência a gente saía, era pra casa dele que a gente ia. Então a gente acompanhou muita gente na adolescência, a gente inclusive chama ele de pai, sempre teve esse costume de chamá-lo de pai. Ele sempre teve um problema sério de vício de bebida, mas de ficar, na época que a gente era mais novo, ele ficava bastante bêbado, inclusive, às vezes quando estava bêbado acabava maltratando um pouquinho as filhas e tal. E acabou que a gente casou, a Lili casou, foi morar longe, eu casei também, a gente perdeu o contato, né? Mas toda vez que essa minha amiga vinha pro Rio, ela sempre marcava para que a gente fosse lá visitar a mãe dela, estar lá junto, né? E nesse processo a gente acabou se reaproximando. E uma da vontade que a mãe dela sempre teve é que a gente evangelizasse ele, porque ela é cristã. E ela falava assim, ele precisa de Jesus. Era uma forma da gente trazer algum alento. Então a gente começou a fazer um trabalho na época, lá na casa deles, indo eu com o violão, cantando. Aí fizemos um tempo lá, mas assim, ele nunca quis nada sobre o evangelho, nunca quis vamos assim, aceitar Jesus, né? Colocar a sua vida diante do Senhor. E por conta disso a gente afastou. Veio o tempo da pandemia e a Sema, que é a esposa dele, ela pegou Covid. E um pouquinho antes dela pegar Covid, ela mandou uma mensagem para mim no Message, lá no Message no Facebook, né? Só que eu não vi, porque a gente não mexia muito. E logo quando ela pegou Covid, ela não sobreviveu, ela veio a falecer. E quando eu fui ver a mensagem no Message, era: liga pra mim, eu preciso falar muito com você. Só que nessa história toda, eu não liguei e ela veio a falecer. E logo 2 dias depois, o filho dela também veio a falecer. E eu fiquei com aquele sentimento, sabe, de impotência, porque eu falei, gente, o que ela queria falar comigo? O que ela queria que eu pudesse ajudá-la, né? E buscando em Deus algo, o Senhor, teve um dia que o Senhor falou ao meu coração o que ela queria. Que ela queria que a gente não desistisse dele. Ela não queria que a gente desistisse dele. Aí, a partir disso, eu combinei com uma amiga minha, que também é dessas amigas bem antigas, da época da adolescência. A filha dele continua morando longe, a outra filha, ele mora na casa de uma outra filha que é aqui, perto de nós. Ele está morando na casa dessa filha. Aí essa nossa amiga, nós combinamos de 15 em 15 dias visitá-lo. De lá cantar, orar, levar a palavra. E nesse sentimento que a gente ficou de não saber, de não ter dado ouvido, por que eu não liguei antes, né? Por que eu não liguei para ela? E veio o Covid e levou ela para a presença de Deus, e a gente ficou com aquele sentimento. Mas o Senhor tocou tanto no nosso coração que era isso que Ele queria, que a gente não desistisse dele. Então hoje, de 15 em 15 dias, eu visito ele juntamente com ela. A gente vai lá, leva o violão, a gente canta. E nessa segunda-feira passada, agora foi um dia que a gente esteve lá, e ele estava muito emotivo, porque ele tinha tido um sonho com ela. E a gente cantou uns louvores que ele gosta. Um dos louvores é aquele assim: o amor é uma fogueira, é fogo que ateia a candeia
coração. Cantei esse louvor. Cantei um outro louvor que ele gosta também, que é aquele assim: sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. E eu falei sobre o amor de Deus. Eu falei que se a gente ama, é porque a gente recebeu o amor de Deus, né? O amor de Deus permeia o nosso amor. E quando a gente terminou, né, de ministrar aquela palavra, ele falou assim: canta Preciso de Ti. Aquela música: preciso de ti, preciso do teu perdão. E nesse dia ele chorou tanto, e eu saí de lá com o coração quentinho, sabe? Com o coração quentinho, com aquele sentimento de que temos feito o que ela tanto queria que a gente fizesse, que era visitá-lo, que era não desistir dele. Eu não sei se você já ficou com essa pendência no teu coração, né? De algo que uma pessoa te pediu e porventura essa pessoa morreu. Mas assim, é tão bom quando a gente, mesmo ela tendo morrido, da gente ter ouvido de Deus que era essa a nossa missão, e hoje a gente tem cumprido essa missão. Que a gente cumpra a missão que nós temos nesse mundo. A vida ela passa, passa muito rápido, e a gente pede oportunidade de fazer algumas pessoas felizes com uma simples visita. Estar junto, estar perto, um abraço. Que a gente não perca essa oportunidade. Eu queria deixar esse relato para nós aqui hoje.